Capítulo 29. As memórias de aproximadamente 3 dias e noites após essa data são muito difusas em minha mente. Lembro-me de algumas sensações a intervalos, mas poucos pensamentos se formavam, e nenhuma ação era executada. Sabia que estava num quarto pequeno e numa cama estreita. Dessa cama eu parecia agora fazer parte. Ficava deitada nela imóvel como uma pedra, e ter me tirado dali seria quase o equivalente a me matar. Não tomava conhecimento da passagem do tempo, da mudança da manhã à tarde e da tarde à noite. Observava quando alguém entrava no quarto. Sabia até dizer quem era e podia compreender o que era dito quando a pessoa falava perto de mim, mas não podia responder. Abrir os lábios e mexer os braços e pernas era igualmente impossível. Hannah, a criada, era minha visitante mais frequente. Suas vindas me perturbavam. Eu tinha a sensação de que ela não me queria ali, de que não me entendia, nem a minha situação, e que tinha preconceitos contra mim. Diana e Mary apareciam no quarto 1 ou 2 vezes por dia. Sussurravam frases desse tipo junto à minha cabeceira. Fizemos bem em recebê-la. Sim, ela certamente teria sido encontrada morta junto à porta pela manhã, se tivesse sido deixada lá fora a noite inteira. Eu me pergunto pelo que terá passado. Estranhos sofrimentos imagino. Pobre, magra e pálida viajante. Ela não é uma pessoa sem instrução, eu imagino, pelo seu modo de falar. Seu sotaque era bastante puro e as roupas que tirou, embora sujas e molhadas, eram pouco usadas e de boa qualidade. Ela tem um rosto peculiar. Mesmo descarnado e abatido como está, gosto dele. Quando estiver com boa saúde e reanimada, imagino que sua fisionomia seja agradável. Nenhuma única vez em seus diálogos houve uma sílaba de arrependimento pela hospitalidade que me havia dado, ou qualquer suspeita ou aversão por mim. Sentia-me reconfortada. O Sr. St. John veio apenas uma vez. Olhou para mim e disse que meu estado de letargia era resultado de uma reação à fadiga excessiva e prolongada. Decretou desnecessário mandar chamar o médico. A natureza, ele tinha certeza, trabalharia melhor se deixada por conta própria. Disse que cada nervo fora excessivamente tensionado de alguma maneira e que todo o sistema precisava repousar por algum tempo. Não havia doença. Ele imaginava que minha recuperação seria rápida o suficiente uma vez iniciada. Essas opiniões ele emitiu com poucas palavras, numa voz contida e baixa, e acrescentou, depois de uma pausa, no tom de um homem pouco acostumado a comentários expansivos. Uma fisionomia bastante incomum. Certamente não é indicativa de vulgaridade ou degradação. Muito pelo contrário, respondeu Diana. Para falar a verdade, St. John, meu coração se afeiçoou a essa pobre alma. Espero que possamos ajudá-la permanentemente. Isso é pouco provável, foi a resposta.
vai descobrir que ela é alguma jovem que se desentendeu com os parentes. Provavelmente deixou-os de maneira pouco sensata. Talvez possamos fazer com que regresse para junto deles, se ela não for obstinada. Mas vejo linhas de força em seu rosto que me deixam cético quanto à sua docilidade. Ele ficou me observando por alguns minutos e então acrescentou: ela parece sensata, mas não é nada bonita. Ela está doente, St. John. Doente ou não, sempre vai ser um tipo comum. A graça e a harmonia da beleza não estão presentes nesses traços. No terceiro dia, eu estava melhor. No quarto, podia falar, mover-me, erguer-me na cama e me virar. Hannah me trouxe mingau e torrada. Por volta da hora do almoço, eu supunha. Comi com deleite, a comida era boa. Já não tinha mais o sabor febril que até então envenenara tudo que eu engolia. Quando ela me deixou, senti-me comparativamente forte e reanimada. Não demorou para que a saciedade do repouso e o desejo da ação se fizessem sentir. Eu queria me levantar, mas o que poderia vestir? Só a minha roupa molhada e enlameada, com a qual dormira no chão e caíra no pântano. Sentia-me envergonhada em aparecer diante dos meus benfeitores vestida assim. Fui poupada da humilhação. Numa cadeira junto à cama estavam todas as minhas coisas, limpas e secas. Meu vestido preto de seda estava pendurado na parede. Os traços do pântano tinham sido removidos. Os vincos criados pela umidade, alisados, estava bastante decente. Meus sapatos e meias estavam limpos e apresentáveis. Havia artigos para que eu me lavasse no quarto e uma escova para pentear o cabelo. Após um processo cansativo, fazendo pausas a cada 5 minutos, consegui me vestir. Minhas roupas estavam largas, pois eu emagrecera muito, mas cobri os defeitos com um xale e, novamente limpa e com uma aparência respeitável. Nenhum grão de terra, nenhum traço de desordem que eu tanto odiava e que parecia me degradar. Desci devagar uma escada de pedra, segurando-me no corrimão até um corredor comprido e baixo, e logo encontrei o caminho até a cozinha. Ela estava tomada pelo aroma de pão fresco e o calor de um fogo generoso. Hannah estava assando pão. Preconceitos, como se sabe, são mais difíceis de erradicar num coração cujo solo nunca foi revivado ou fertilizado pelos estudos. Eles crescem ali, firmes como ervas daninhas em meio a pedras. Hannah fora fria e dura no início. Recentemente começara a amaciar um pouco. Quando me viu entrar composta e bem vestida, chegou mesmo a sorrir. Ora, você se levantou, disse. Está melhor então. Pode se sentar na minha cadeira perto da lareira, se quiser. Ela apontou para a cadeira de balanço. Sentei-me ali. Ela seguiu com as suas tarefas, examinando-me de vez em quando com o canto do olho. Virando-se para mim, após tirar alguns pães do forno, ela perguntou sem rodeios: você costumava mendigar antes de vir até aqui? Fiquei indignada por um momento, mas lembrando-me
de que a raiva estava fora de questão e que eu de fato parecera uma mendiga a ela, respondi de maneira contida, mas não sem uma marcada firmeza. Está errada ao imaginar que sou uma mendiga. Não sou nenhuma mendiga, não mais do que a senhora ou as duas jovens. Depois de uma pausa, ela disse: não entendo, você não tem casa nem tostão, imagino. O fato de não ter casa ou tostão, e imagino que queira dizer dinheiro, não faz de mim uma mendiga, no sentido que você dá à palavra. Você tem instrução? Ela perguntou logo em seguida. Sim, muita, mas nunca foi à escola? Eu estive na escola interna por 8 anos. Ela regalou os olhos. Então, como é que não consegue se sustentar? Eu vinha me sustentando e tenho certeza de que conseguirei novamente. O que vai fazer com essas groselhas? Perguntei quando ela pegou um cesto cheio das frutas. Vou assar umas tortas. Passe-as para cá. Eu cato para você. Não, não quero que você faça nada, mas eu preciso fazer alguma coisa. Passe-as para cá. Ela consentiu e me deu até mesmo um pano de prato limpo para que eu protegesse meu vestido, para não imundiçar tudo, como disse. Você não estava acostumada a trabalhar de criada. Vejo suas mãos, ela observou. Por acaso era costureira? Não, a senhora se engana. Agora vamos deixar para lá o que eu era. Não perturbe mais sua cabeça por minha causa, mas me diga o nome da casa onde estamos. Uns chamam de Marsh End, outros de Moor House. E o cavalheiro que mora aqui se chama Sr. St. John? Não, ele não mora aqui, só está de passagem. Quando está em casa, está na sua própria paróquia em Morten, aquele povoado a alguns quilômetros daqui. E o que ele é? Pároco. Lembrei-me da resposta da velha governanta no presbitério, quando pedi para ver o clérigo. Esta, então, é a casa do pai dele? O velho senhor Weavers morava aqui, e o pai dele, e o avô, e o bisavô antes. O nome daquele cavalheiro, então, é Senhor St. John Weavers? St. John, é o seu nome de batismo. E as irmãs dele se chamam Diana e Mary Weavers? Sim, o pai deles morreu faz 3 semanas de um derrame. Eles não têm mãe? A senhora morreu há muitos anos. Faz tempo que você vive com a família? Faz 30 anos, criei esses 3. O que prova que deve ser uma criada honesta e leal. Isso posso dizer de você, embora tenha cometido a indelicadeza de me chamar de mendiga. Ela mais uma vez me olhou com uma expressão surpresa. Acho, disse ela, que estava enganada nas coisas que pensei de você, mas tem tanto trapaceiro por aqui que precisa me desculpar. E ainda que você quisesse me mandar embora numa noite em que não deveria ter negado abrigo a um cachorro, continuei dura. Bem, foi difícil, mas o que a gente pode fazer? Pensei mais nas crianças do que em mim mesma, pobrezinhas. Não tem ninguém para cuidar delas além de mim. Eu acabo ficando um pouco azeda. Mantive um silêncio grave por alguns minutos. Não pense muito mal de mim, ela pediu mais uma vez.
Na verdade, penso sim, falei, e vou explicar por quê. Não é tanto por ter me recusado o abrigo ou me considerado uma impostora, quanto por ter agora mesmo feito uma espécie de repreensão por eu não ter tostão nem casa. Algumas das melhores pessoas que já viveram eram pobres como eu. Se você é cristã, não deveria considerar a pobreza um crime. Não devia mesmo, disse ela. Saint John diz a mesma coisa. E eu vejo que estava errada, mas tenho uma ideia melhor de você agora do que tinha antes. Parece uma criatura bastante decente. Isso basta, eu a perdoo. Aperte minha mão. Ela colocou na minha a sua mão calejada e coberta de farinha. Um outro sorriso mais sincero iluminou seu rosto grosseiro. E daquele momento em diante ficamos amigas. Hannah claramente gostava de falar. Enquanto eu escolhia as frutas e ela fazia a massa para as tortas, pôs-se a me fazer um relato extenso sobre seus falecidos, senhor e senhora e as crianças, como chamava os mais novos. O velho senhor Rivers, ela disse, era um homem bastante simples, mas um cavalheiro e de uma família realmente muito antiga. Marsh End pertencia aos Rivers desde sua construção. Tinha, ela afirmava, uns 200 anos de idade, um lugar pequeno e modesto, nada que pudesse se comparar ao casarão do Sr. Oliver lá em Morten Valley. Mas ela se lembrava do pai de Bill Oliver como um fabricador itinerante de agulhas, e os Rivers eram da pequena nobreza no tempo dos Henriques, como qualquer um pode ver se olhar os registros na igreja de Morten. Ainda assim, ela admitiu que o velho patrão era como as outras pessoas, nada muito fora do tipo comum, maluco por caça, pela fazenda e coisas assim. A patroa era diferente, era uma grande leitora, estudava bastante e os meninos tinham puxado a ela. Não havia ninguém como eles naquele lugar e nunca houvera. Os três gostaram de aprender praticamente desde quando começaram a falar e sempre foram especiais. O senhor Saint John, quando cresceu, foi para a faculdade e se tornou pároco. As garotas, assim que deixaram a escola, procuraram colocação como governanta. O pai perdera bastante dinheiro alguns anos antes, quando um homem em quem confiava fora à falência. Como ele já não tinha o suficiente para lhes deixar uma fortuna, eles precisariam se sustentar. Fazia anos que passavam pouco tempo em casa e só tinham vindo agora por breves semanas por conta da morte do pai, mas gostavam tanto de Marsh End e de Morten e de todos os pântanos e colinas dali. Tinham estado em Londres e em muitas outras grandes cidades, mas sempre diziam que não havia lugar como sua região natal, e eram tão cordiais uns com os outros, nunca brigavam ou rezinzavam. Ela não conhecia família tão unida. Terminando minha tarefa de separar as groselhas, perguntei onde estavam as duas moças e o irmão naquele momento. Foram fazer uma caminhada até Morten.
mas devem estar de volta em cerca de meia hora para o chá. Regressaram justo no tempo que Hannah havia estimado. Entraram pela porta da cozinha. O Sr. St. John, quando me viu, limitou-se a me cumprimentar com a cabeça e passar. As duas jovens pararam. Mary expressou em poucas palavras amáveis e calmas o prazer que sentia em me ver bem o suficiente para conseguir descer. Diana tomou minha mão, sacudiu a cabeça para mim. Devia ter esperado minha permissão para descer, disse ela. Ainda está muito pálida e muito magra, pobrezinha, pobre garota. A voz de Diana soava aos meus ouvidos, como o arrulhar de um pombo. Ela possuía olhos cuja mirada eu tinha prazer de encontrar. Seu rosto inteiro me parecia cheio de encanto. A fisionomia de Mary era igualmente inteligente, seus traços igualmente bonitos, mas sua expressão era mais reservada. Seu modo de agir, embora amável, mais distante. Diana olhava e falava com uma certa autoridade. Tinha determinação, evidentemente. Era minha natureza sentir prazer em ceder a uma autoridade como a sua e me curvar onde minha consciência e minha autoestima permitiam, a uma vigorosa energia. E o que está fazendo aqui? Ela continuou. Mary e eu nos sentamos na cozinha às vezes, porque em casa gostamos de ter liberdade. Mas você é visita e deve ir para a sala. Estou muito bem aqui. De jeito nenhum, com Hannah ocupada, indo de um lado a outro e cobrindo-a de farinha. Além disso, o fogo está quente demais para você, comentou Mary. Sem dúvida, acrescentou a irmã. Venha, você precisa obedecer. E ainda segurando minha mão, fez com que eu me levantasse e me levou para a sala interna. Sente-se ali, disse ela, colocando-me no sofá, enquanto tiramos a roupa e fazemos o chá. Este é outro privilégio que exercitamos em nossa casinha na charneca. Preparar nossas próprias refeições, quando nos sentimos inclinadas ou quando Hannah está assando alguma coisa, produzindo cerveja, lavando ou passando roupa. Ela fechou a porta, deixando-me sozinha com o Sr. St. John, que estava sentado diante de mim, um livro ou jornal na mão. Examinei primeiro o cômodo, depois seu ocupante. A sala era bem pequena, mobiliada de maneira bastante simples, mas ainda assim confortável, porque limpa e bem arrumada. As cadeiras antiquadas brilhavam e a mesa de nogueira era como um espelho. Uns poucos retratos estranhos e antigos de homens e mulheres de outrora decoravam as paredes pintadas. Um armário com porta de vidro continha alguns livros e um conjunto antigo de porcelana. Não havia nenhum ornamento supérfluo na sala, nenhum único móvel moderno, exceto algumas caixas de costura e uma escrivaninha feminina de jacarandá. Sobre uma mesa de apoio, tudo, incluindo o tapete e as cortinas, parecia muito usado e muito bem cuidado. O Sr. St. John, sentado imóvel como um dos retratos nas paredes, os olhos fixos na página que lia, os lábios mudos e selados, era bastante fácil de examinar. Não teria sido mais fácil se fosse uma estátua em vez de um homem. Era jovem, entre 28 e 30 anos, talvez.
Alto, magro, seu rosto era fascinante ao olhar. Era um rosto grego, de traços muito puros, nariz bem reto e clássico, boca e queixos atenienses. É muito raro que um rosto inglês se aproxime tanto dos modelos antigos quanto o dele se aproximava. Ele devia mesmo estar um pouco chocado com a irregularidade dos meus traços, já que os seus eram tão harmoniosos. Os olhos eram grandes e azuis, com cílios castanhos, a testa alta, pálida como marfim. Estava parcialmente coberta por mechas soltas de cabelo. É uma descrição suave, não leitor, mas a pessoa a que se aplica mal passava a ideia de uma natureza suave, condescendente, impressionável ou mesmo plácida. Sentado quieto como estava, havia algo em suas narinas, em sua boca e em sua testa, que a minha percepção indicava elementos de inquietude, dureza ou ansiedade. Ele não me dirigiu uma palavra, nem mesmo um olhar, até suas irmãs regressarem. Diana, ao entrar e sair, enquanto preparava o chá, trouxe-me um bolinho assado no forno. Coma isto agora, disse ela. Deve estar com fome. Hannah disse que você não comeu nada, exceto um pouco de mingau desde o de jejum. Não recusei, pois meu apetite tinha despertado e era intenso. O Sr. Rivers fechou neste momento seu livro. Aproximou-se da mesa e, ao se sentar, fixou os olhos azuis de pintura em mim. Havia agora em seu olhar uma franqueza sem cerimônia, uma firmeza penetrante e decidida que revelava que fora determinação e não acanhamento o que o mantivera afastado da estranha. Está com muita fome? Disse ele. Estou, senhor. É minha maneira de agir, instintivamente, sempre respondendo a perguntas breves com respostas sucintas, a perguntas diretas com respostas simples. É bom que a febre branda a tenha obrigado a jejuar durante os últimos 3 dias. Teria sido perigoso ceder ao seu apetite no início. Agora pode comer, embora de maneira moderada. Acredito que eu não vá comer às suas custas por muito tempo, senhor. Foi a minha resposta, um tanto desajeitada e pouco polida. Não, disse ele com frieza, quando nos indicar a residência dos seus parentes. Escreveremos para eles e a senhorita poderá voltar para casa. Isso, devo lhe dizer com honestidade, não está em meu poder fazer, sendo eu inteiramente sem casa e sem parentes. Os 3 olharam para mim, mas não com desconfiança. Senti que não havia suspeita em seu olhar, havia mais curiosidade. Falo, sobretudo, das 2 moças. Os olhos de St. John, embora bastante claros num sentido literal, no figurativo eram difíceis de traduzir. Ele parecia usá-los mais como instrumento para examinar os pensamentos dos outros do que como agentes para revelar os seus próprios. A combinação de sagacidade e reserva era consideravelmente
mais calculada para constranger do que encorajar. Quer dizer, disse ele, que a senhorita se encontra completamente destituída de qualquer vínculo? Sim, nenhum vínculo me une a qualquer ser vivo. Tampouco tenho o direito de ingressar sob qualquer teto na Inglaterra. Posição bastante singular na sua idade. Via então seu olhar se dirigir às minhas mãos, cruzadas na mesa à minha frente. Perguntei-me o que ele buscava ali. Suas palavras logo explicaram. Nunca foi casada? É solteira? Diana riu. Ora, ela não pode ter mais que 17 ou 18 anos, St. John, disse ela. Tenho quase 19, mas não sou casada. Não, senti o rubor subir a minha face, pois recordações amargas e perturbadoras foram despertadas pela alusão ao casamento. Todos notaram o constrangimento e a emoção. Diana e Mary fizeram a gentileza de virar os olhos na direção oposta ao do meu rosto vermelho, mas o irmão, mais frio e severo, continuou a me fitar, até que a perturbação, assim causada, me arrancou lágrimas, além do rubor. Onde você morou pela última vez? Ele então perguntou. Você faz perguntas demais, St. John, murmurou Mary numa voz baixa, mas ele se inclinou sobre a mesa e exigiu uma resposta através de um segundo olhar firme e penetrante. O nome do lugar onde vivi e de qualquer pessoa com quem tenha vivido é segredo meu, respondi de maneira concisa. E que, se quiser, na minha opinião, tenho o direito de manter, tanto de St. John quanto de qualquer outro interrogador, disse Diana. Contudo, se eu não souber nada sobre a senhorita ou sua história, não tenho como ajudá-la, disse ele. Precisa de ajuda, não precisa? Preciso. E até então, senhor, venho procurando algum verdadeiro filantropo que consiga me arranjar um trabalho que eu possa fazer, por uma remuneração que possa me sustentar, ainda que somente nas mais básicas necessidades da vida. Não sei se sou um verdadeiro filantropo, mas estou disposto a ajudá-la no que me for possível, se o seu propósito é tão honesto. Primeiro, então, diga-me o que costumava fazer e o que pode fazer. Eu já tinha engolido meu chá, estava bastante revigorada pela bebida, tanto quanto um gigante teria ficado com o vinho. Ele tonificava os meus nervos frouxos e dava-me condições de me dirigir com serenidade àquele jovem e insistente juiz. Senhor Rivers, eu disse, virando-me para ele e olhando como ele olhava para mim, abertamente e sem timidez. O Senhor e suas irmãs me prestaram um grande favor, o maior que o homem pode prestar ao seu semelhante. Salvaram-me, graças à sua nobre hospitalidade da morte. Isso lhes confere um direito ilimitado à minha gratidão e um direito à minha confiança, até certo ponto.
Vou-lhes contar da história da viajante que acolhera, tanto quanto possível, sem comprometer minha própria paz de espírito, minha própria segurança moral e física e a de outras pessoas. Sou órfã, filha de um clérigo. Meus pais morreram antes que eu pudesse conhecê-los. Fui criada de favor e educada numa instituição de caridade. Posso até mesmo dar o nome do estabelecimento onde passei 6 anos como aluna e 2 como professora. Asilo de órfãs de Lowood, no condado. Será que ouviu falar, Sr. Weavers? O reverendo Robert Brocklehurst é o tesoureiro. Já ouvi falar do Sr. Brocklehurst e já vi a escola. Deixei Lowood faz quase 1 ano para me tornar educadora particular. Consegui um bom emprego e estava feliz. Esse lugar fui obrigada a deixar 4 dias antes de vir para cá. A razão da minha partida não posso e não devo explicar. Seria inútil, perigoso e pareceria inacreditável. Venho sem culpa, estou livre dela tanto quanto vocês 3. Sinto-me muito feliz e assim vou me sentir durante algum tempo, pois a catástrofe que me mandou embora de uma casa que eu considerava um paraíso foi de natureza terrível e estranha. Observei 2 pontos ao planejar minha partida: a rapidez e o sigilo. Para garantir ambos, tive que deixar para trás tudo o que possuía, exceto um pequeno pacote que, em minha pressa e perturbação, esqueci na diligência que me trouxe a Whitcross. Vim para esta região, então, um tanto destituída. Dormi 2 noites ao relento e perambulei por 2 dias sem cruzar uma porta. Mas por 2 vezes nesse espaço de tempo recebi comida. E foi então, ao me ver levada pela fome, pela exaustão e pelo desespero, quase ao último suspiro, que o Sr. Weavers impediu que eu perecesse de penúria à sua porta e me abrigou debaixo do seu teto. Sei tudo o que suas irmãs fizeram por mim desde então, pois não estive insensível durante meu aparente torpor, e tenho para com a sua espontânea, genuína e amável compaixão uma dívida tão grande quanto a que tenho para com sua caridade evangélica. Não a obrigue a falar mais agora, St. John, disse Diana quando fiz uma pausa. Ela evidentemente não está em condições de se exaltar. Venha para o sofá e sente-se, senhorita Elliot. Tive um leve e involuntário sobressalto ao ouvir o pseudônimo. Esquecera-me do meu novo nome. O Sr. Weavers, a quem nada parecia escapar, percebeu imediatamente. Disse que seu nome é Jane Elliot? Disse, e é o nome pelo qual julgo adequado ser conhecida neste momento, mas não é meu nome verdadeiro, e quando o ouço, soa estranho aos meus ouvidos. Não vai dizer seu nome real?
Não, temo acima de todas as outras coisas ser descoberta e evitarei qualquer confissão que possa levar a isso. Está certa, tenho certeza, disse Diana. Agora venha, irmão, vamos deixá-la um pouco em paz. Mas, depois de Saint John refletir por alguns momentos, ele recomeçou, tão imperturbável e com tanta argúcia quanto antes. A senhorita não gostaria de ficar por muito tempo, dependendo da nossa hospitalidade. Deseja, posso ver, ter condições de dispensar o quanto antes, tanto a compaixão das minhas irmãs, quanto, acima de tudo, a minha caridade. Tenho plena consciência da distinção feita e não guardo ressentimentos. É justa. Deseja ser independente de nós? Desejo. Já disse que sim. Mostre-me como trabalhar ou como buscar trabalho. Isso é tudo o que peço no momento. Então partirei, ainda que seja para o mais pobre dos casebres. Mas, até lá, permita-me ficar aqui. Tenho medo de provar novamente os horrores da miséria e da falta de um lar. Claro que você vai ficar aqui, disse Diana, colocando a mão branca na minha cabeça. Vai ficar, repetiu Mary, com a sinceridade reservada que lhe parecia natural. Minhas irmãs, como vê, têm prazer em recebê-la aqui, disse o Sr. Saint John. Como teriam prazer em receber e cuidar de um passarinho quase congelado que algum vento invernal tivesse trazido pela janela. Eu me sinto mais inclinado a obter para a senhorita uma maneira de ganhar seu sustento, e é o que vou tentar fazer. Mas veja, minha esfera é estreita. Sou apenas o encarregado de uma paróquia pobre de interior, e minha ajuda será modesta. Se acaso se sentir inclinada a desprezar o dia das pequenas coisas, busque alguma ajuda mais eficiente do que a que posso oferecer. Ela já disse que está disposta a fazer qualquer coisa honesta que saiba fazer, respondeu Diana por mim. E você sabe, Saint John, que ela não tem escolha, nem auxílio. É obrigada a tolerar pessoas rabugentas como você. Posso trabalhar como costureira, posso ser uma simples diarista, uma criada ou enfermeira, se não houver nada melhor, respondi. Certo, disse o Sr. Saint John, com bastante frieza. Se esse é o seu espírito, prometo ajudar, ao meu tempo e à minha maneira. Então voltou ao livro, com que estivera ocupado antes do chá. Logo me retirei, pois havia falado e ficado sentada por tanto tempo quanto a força que tinha no momento me permitia.